Olá galera, Supermed, tudo bem? Então, chegamos aí à nossa revisa acadêmico, né, para a Universidade Federal de Roraima. Então, nós vamos, como nós fizemos para o Enem, né, vamos fazer também agora para a Universidade Federal, tá certo? Da mesma forma que a gente separou os conteúdos para o Enem, que no caso foi o Poliedro que separou, né? Mas nesse caso aqui, quem separou foi a gente mesmo aqui no Acadêmicos, beleza? Então vamos lá. Vamos começar, tá? Com a mesma sequência dos livros que vocês têm. Começar com evolução, depois ecologia, seres vivos e acabar com botânica, tá? São os 4 temas que a gente vai abordar. Então essa questão diz o seguinte: características herdadas de um ancestral comum e que são compartilhadas por 2 ou mais espécies denominam-se características ou órgãos homólogos ou características análogas, divergentes, homólogas, homoplasia, heterólogas. Então, de um ancestral foi para outro, formou outras espécies. Então, nós temos o que aqui? Qual é o tipo de ação que leva a acontecer isso aqui? A convergência adaptativa ou a divergência adaptativa? Então, de um ancestral formou outros. Então, uma irradiação adaptativa leva o surgimento de órgãos que têm a mesma origem embriológica, no entanto, eles podem executar funções diferentes. Então, que tipo de característica é essa? Característica homóloga, certo? Então, quando se falar em homologia, está se falando de uma característica que tem a mesma origem, certo? Mas que, por esses seres que eram oriundos de um mesmo ancestral migrarem para ambientes diferentes, eles foram submetidos a pressão seletiva diferentes e tiveram que se adaptando ao meio diferente e começaram a utilizar esses órgãos para executar funções diferentes, certo? Então, nesse caso, tem a mesma origem, mas desempenha funções diferentes. A gente chama isso de órgãos homólogos, tá? Agora, a ação que leva ao surgimento disso aí é a irradiação adaptativa, beleza? Então, é uma questão relativamente fácil, né? Mas o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul não costuma ser muito fácil, não, mas essa questão está tranquila. Questão número... Então, características, coloquei aqui para vocês o resumo, né? Características, estruturas corporais ou órgãos que desenvolvem de modo semelhante em indivíduos de determinada espécie que possuem ancestralidade comum, tá? São denominadas de homólogos, como os membros anteriores de grande parte dos animais vertebrados. A partir dos répteis, os membros anteriores são todos de mesma origem embriológica, podendo executar funções diferentes. Ok? Questão 2, lá de Londrina, né? Universidade Estadual de Londrina. Ela fala o seguinte: as primeiras tentativas de classificar os organismos com base em suas similaridades estruturais, semelhanças estruturais, né, começaram na Grécia Antiga e lançaram as bases da sistemática atual. Do sistema de classificação de hoje, ele está dizendo para a gente que começou lá na Grécia Antiga. Ok? Sobre a classificação biológica e as categorias taxonômicas, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, ele lá faz uma introdução aqui, falando sobre sistemática, e depois ele vem para as perguntas. A. Entre os estudiosos da classificação natural, Aristóteles sugeriu que o nome científico de todo animal deveria ser composto por 2 palavras. Foi Aristóteles que sugeriu isso ou foi outra pessoa? Né? Ele quer que você identifique se isso aqui está certo ou está errado. B.
Uma característica derivada, compartilhada por dois ou mais tóxicos e por seu ancestral comum mais recente, é denominada plesimorfia. É isso? Né? C. Dois organismos classificados como pertencentes à categoria taxonômica de ordem pertencem também à mesma classe. Então, aqui você tem que lembrar os táxons, né? Do mais geral para o mais específico. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Para poder analisar essa afirmativa aqui. D. O primeiro a desenvolver um método de classificação das espécies baseado na ancestralidade evolutiva foi o naturalista sueco Carl Linneu. Ele foi o primeiro a fazer isso, tá? Aqui o Carl Linne, ou Carlos Linneu, né, em português. E. Anisoceros scopfer e Onychoceros scopfer são duas espécies que pertencem à mesma categoria taxonômica de gênero. Então, esses dois indivíduos aqui, eles são do mesmo gênero. Observe que aqui é o nome científico, né, com duas palavras. O primeiro é o gênero e o segundo, o epíteto da espécie. Então, o que eles têm em comum aqui? O mesmo gênero ou eles têm o mesmo epíteto da espécie? Tá? Então, aqui ele está cobrando de você uma série de conhecimento a respeito da sistemática, né, da taxonomia. Então, nós temos aqui que dois organismos classificados como pertencentes à categoria taxonômica de ordem pertencem também à mesma classe, né, porque a ordem está num patamar, né, no nível abaixo de classe. Reino, filo, classe, depois que vem ordem. Se está na mesma classe, se está na mesma ordem, é porque pertence à mesma classe. Então, vamos lá para as explicações de cada uma dessas afirmativas. A primeira está incorreta, né? Foi Carl Linneu que apresentou o sistema de nomenclatura biológica, nomenclatura binominal, miau, sugerindo que o nome científico de todo ser vivo deve sempre ser composto por duas palavras. A primeira se referindo ao gênero e a segunda a epíteto da espécie. Ambas destacadas do texto. De gênero apresenta inicial maiúsculo e a espécie minúsculo, tá? Então, isso é uma regra da nomenclatura. O que significa plesimorfia, né, que a gente viu lá na alternativa? Designa características primitivas compartilhadas por táxons e herdada por ancestral comum. Tá? Por isso que está incorreta. Características derivadas são apomórfias ou sinapomórfias e são consideradas novidades evolutivas, quando aparece alguma coisa que não tinha no indivíduo, tá, daquela espécie. C é a correta. Classificação biológica segue que caminho, como eu disse para vocês. Reino, né, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Um conjunto de espécie forma o gênero, um conjunto de gênero forma a família, conjunto de família forma a ordem, conjunto de ordem forma a classe, conjunto de classe forma o filo, quando forma o reino, vários reinos formam que a gente chamou de domínios, né? Portanto, dois organismos da mesma ordem pertencem à mesma classe, e ao mesmo filo, e ao mesmo reino, e ao mesmo domínio, no caso, se estiver se referindo a isso. Mas aqui não tem nada sobre domínio. A D é incorreta por quê? O Carl Linneu desenvolveu um método de classificação das espécies baseados em características estruturais e anatômicas, apenas o que ele via, tá? Posteriormente, com os estudos de Darwin sobre evolução, então começou a se classificar, levando em consideração lá a ancestralidade, né? Inicia-se a classificação evolutiva, ok? E a E está errada, como eu já destaquei para vocês, porque eles pertencem a gêneros distintos, não ao mesmo gênero. Então, aqui nós temos a explicação para cada uma das afirmativas daquela questão. Questão 3, 2019, diz o seguinte:
duas espécies de raposas, presta bem atenção, ele está falando aqui duas espécies de raposas, acabamos de falar de espécies agorinha, né? Separadas há milhares de anos pela Mata Atlântica. Estão cruzando entre si, olha aqui, está afirmando, e produzindo filhotes híbridos. Talvez porque a derrubada da maior parte da floresta tenha eliminado a principal barreira que existia entre elas. Tá? Então, elas ficaram separadas com a derrubada da Mata Atlântica, acabou a barreira geográfica, elas estão se encontrando de novo, e estão cruzando e estão produzindo filhotes híbridos. Tá? Presta atenção. As raposas são a raposinha do campo, aí vem o nome científico dela aqui, vamos lembrar, gênero e espécie, Lycalopex vetulus, né? Então aqui é o gênero, aqui é a espécie desse nome comum aqui, raposinha do campo, típica do cerrado. E o graxiim do campo, cujo nome é Lycalopex gymnocercus. Então observe, pelo nome científico, os dois são de espécies e da mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Tá certo? Natural dos pampas gaúchos. Pesquisadores fizeram a primeira confirmação desse cruzamento ao analisarem dois animais classificados morfologicamente como L. vetulus. Cadê eu aqui, que é a raposinha do campo, tá? Mas que apresentavam DNA mitocondrial da outra espécie, tá? Lembra que o DNA mitocondrial é sempre de origem materna, né? A pesquisa prosseguiu analisando também o DNA nuclear das células de outros animais coletados. 6 raposinhas do campo é essa aqui, o vetulus, tá? Tinham características de híbridos, inclusive a segunda geração. Opa, então aqui tem uma informação interessante. Ele está falando de híbrido aqui, mas ele não está dizendo que o híbrido é estéril. Segunda geração é filho desse híbrido, que é filho do encontro desses dois. Estão acompanhando? Então, ou seja, neto do cruzamento original entre as duas espécies. Então ele está dizendo que são duas espécies que se cruzaram, produziram híbridos, os híbridos se cruzaram e produziram descendente. 5 deles tinham o DNA mitocondrial de Graxaim. Graxaim já é o outro lá do Rio Grande do Sul, né? E uma delas apresentou sinal de hibridização apenas do DNA nuclear. Então, olha esse texto aqui. O que ele está dizendo para a gente? Tá? Ele está dizendo que a gente considerava, do ponto de vista da classificação de Linneu, como duas espécies diferentes. Pela derrubada da Mata Atlântica, essas duas espécies começaram a cruzar. Então, como é que a gente chama isso? Estabeleceu um fluxo gênico, produziu descendentes híbridos na nossa cabeça dessas duas espécies, né? Só que esse híbrido é fértil. Essas duas são duas espécies mesmo ou é uma espécie só? Tá? Depois que a gente começou a usar o DNA para ver o grau de parentesco, né? Então, interessante a questão. Então, vamos lá. Com base em conhecimentos sobre os mecanismos evolutivos e especiação, conclui-se que as duas espécies de raposa passaram por um processo de convergência adaptativa que as levou ao isolamento reprodutivo e à especiação. Está dizendo aqui que elas se reproduziram, então não tem isolamento reprodutivo, o fluxo gênico se restabeleceu. B. Origina-se de um grupo ancestral, mas o isolamento geográfico não levou ao isolamento reprodutivo. Certo. Teve isolamento geográfico a Mata Atlântica, depois que ela foi derrubada, acabou o isolamento geográfico, elas voltaram a se reproduzir de novo. Mas vamos ler as outras alternativas. C. Possuem isolamento reprodutivo pré-zigótico, mas não isolamento reprodutivo, pode ter nada a ver. Está dizendo lá que tem a segunda geração, né? Os pais, os filhos e os netos. Passaram por um processo de especiação simpátrica, durante a qual perderam o isolamento, não perdeu o isolamento reprodutivo, está falando aqui em cima, originam-se por seleção artificial e por isso mantiveram suas características reprodutivas. Não, que estava no meio da Mata Atlântica não tem isolamento artificial ou seleção artificial. Então, origina-se de um grupo ancestral, mesmo ancestral, isolamento geográfico não levou ao isolamento reprodutivo.
Ok? Então, olha lá. As duas espécies de raposa foram isoladas geograficamente, porque fala que era a Mata Atlântica, né? O principal obstáculo. Porém, quando a barreira entre elas foi desfeita, não houve isolamento reprodutivo, pois geraram descendentes férteis, expressando semelhança genética muito próxima, o que indica que possuem ancestral comum. Ok? Tudo bem. Chegamos na nossa quarta questão e ela cobra o seguinte: em populações humanas com menos acesso a nutrientes isoladas geneticamente, a fome atua na seleção evolutiva dos genes poupadores. Tá? Então, ele está falando aqui de nutriente, fome. Tá? E está dizendo aqui de seleção evolutiva de genes poupadores que estimulam vias metabólicas e fisiológicas responsáveis pela formação de reserva energética no corpo. Bom, então está dizendo quem vive isolado, a população que vive isolado, que passa fome, vai passar por esse tipo de seleção evolutiva, tá? Dos genes poupadores. Para quê? Qual é a função desses genes? Que vai estimular as vias metabólicas fisiológicas responsáveis pela formação da reserva energética, o glicogênio e o lipídio, tá? A gordura. Então vamos lá. Reserva energética nossa, né? É o glicogênio, lembra? E glicogênio é o quê? É carboidrato, é lipídio, é proteína, o ácido nucleico ou é vitamina. Então, a reserva energética falou em energia, lembrar de carboidrato, né? Indivíduos dessas populações, quando emigram, frequentemente têm acesso à dieta mais calórica e tendem a apresentar doenças como viviam num ambiente com alimentos poucos calóricos, desenvolver esses genes poupadores, para não gastar muito, porque não tem muito para gastar, né? Para produzir a sua reserva energética. Ele migra para um lugar que tem fartura, certo? Então, não mudou nada no genótipo dele, mudou só o local, a disponibilidade de alimento. Que tipo de doença ele costuma apresentar? Diabetes mellitus tipo 2, que é caracterizada pelo desenvolvimento de resistência à insulina. B. Diabetes mellitus tipo 1, que é caracterizada pela deficiência no metabolismo de alcoóis. Diabetes tem alguma coisa a ver com alcoóis? Artrite reumatoide, que se oriunda da falta de vitamina na gravidez. Vitamina E tem alguma coisa a ver com reserva energética, né? Artrite séptica, doença alergênica agravada com o consumo e insuficiência de água mineral. Artrite gotosa, a gota, né? Doença cujo sintoma advém do consumo excessivo de gordura. Isso aqui não tem nada a ver com gordura, com proteína, né? Então, o que tem mais alguma coisa a ver aqui é quando fala de diabetes, né? E é no tipo 1 ou tipo 2? A tipo 1 está falando de álcool, não tem nada a ver com alcoóis. A única que tem alguma relação aqui é a letra A, certo? Então, ele cresceu no meio faltando comida, os genes de poupadores foram selecionados, ele vai para um lugar que tem bastante comida, começa a se panturrar de carboidrato, não produz insulina suficiente, né? Ou a insulina não é reconhecida e a glicose acaba circulando pelo sangue do indivíduo. Em populações portadoras, a explicação, né, que vou deixar registrado, de genes poupadores, é maior o risco do desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, quando os indivíduos têm acesso à dieta mais calórica, certo? A nossa quinta questão do Enem, né, segunda aplicação 2014, diz o seguinte: o mimetismo é uma característica adaptativa que influencia positivamente nas chances de sobrevivência. Então, o indivíduo que pratica isso aqui, ele tem mais chance de sobreviver, tá certo? Nessa condição, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que é não comestível ou não palatável. Então, é assim, uma espécie vai imitar outra. Com qual finalidade? De aumentar a sua chance de sobreviver. Como é que ela faz isso? Ela imita um indivíduo
que tem um sabor desagradável. Aí o predador já sabe que ele não tem um sabor muito bom, se confunde e não come ele. Mata para comer. Ou, né, que não seja comestível, né? Um inseto parecer com um graveto, né? Então, tá. Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de sobrevivência, A, do verbo haver. Alternativa A, o inseto, cuja forma e coloração assemelha-se à folha de árvores em estado de decomposição. Isso é mimetismo? B, a raposa do Ártico, que apresenta pelagem diferente para a estação do inverno e estação do verão. É isso? C, o cavalo marinho, que apresenta projeções no corpo que lembram as alhas entre as quais ele vive. D, a falsa coral, que apresenta coloração similar à da coral verdadeira, apesar de ser pouco peçonhenta. E E, o camaleão, que muda sua coloração, assumindo cores predominantes do local onde se encontra. Então, aqui não está falando que o cara imita o ambiente. Está dizendo aqui que quem pratica mimetismo imita outro ser vivo, outra espécie. Tá? Uma outra espécie que não seja atraente aos predadores. Então, qual a alternativa aqui que fala sobre isso? Né? Então, aqui nós temos o caso mais famoso de mimetismo no livro de biologia é a falsa coral. Né? A falsa coral, que ela se parece, né? Assim, à primeira vista, né? Tem umas listas preta, vermelha, branca, que se assemelha à verdadeira coral. Tá? A verdadeira coral é peçonhenta e a falsa coral é pouco peçonhenta. Tá? Então, o mimetismo é o fenômeno em que duas espécies, não tem ambiente, é camuflagem, tá? Não vai confundir, compartilham alguma semelhança reconhecida por outras espécies, conferindo algumas vantagens de sobrevivência. Como é o caso da cobra coral, que apresenta dentes inoculadores de veneno na região posterior da boca, menos ofensivo, né? Mas que possui coloração externa de aviso a predadores, muito semelhante à coral verdadeira, que possui dentes injetores de veneno na região anterior da boca, são mais ofensivas. Okay? Então, a estratégia para o indivíduo tentar sobreviver. Tá? Ele imita um outro mais perigoso, que o gosto não é agradável ou que seja mais perigoso. Então, não vamos confundir mimetismo com camuflagem. Camuflagem é quando o indivíduo passa despercebido no ambiente. Tá? O urso polar é branco, ou uma foca branca na neve, ela passa despercebida, mas não está imitando um outro ser vivo. Tá? Então, não vai confundir mimetismo, isso aqui, com a camuflagem. Beleza, galera? Vão acompanhando aí. Já a camuflagem é o fenômeno em que uma espécie apresenta uma ou mais características corporais que se assemelham a quê, galera? Ambiente. Imitou o ambiente é o quê? Camuflagem. Tá? Imitou uma outra espécie para tentar sobreviver. É mimetismo. Tá bem claro isso aí, né? Costuma aparecer na prova, tá? Sexta questão, Fundação Getúlio Vargas. Brassica oleracea é um grupo taxonômico que compreende vegetais amplamente conhecidos, tais como couve, brócolis, a couve de Bruxelas, o repolho, couve-flor, entre outros. Tá? Então, isso aqui é um grupo taxonômico, né? A diversidade dessas hortaliças pode ser explicada por qual processo? Tá? Então, tem vários com fenótipos diferentes aqui, né? Ele fala diversidade de hortaliça. A, da seleção artificial promovida pelo ser humano, que gerou as variedades dentro dessa espécie. Lembra que variedades em vegetais, elas equivalem à raça nos animais. Então, variedade significa que é da mesma espécie, mas que tem características diferentes, bem distintas, tá? B, da seleção natural promovida pelo ambiente que gerou subespécies aproveitadas na alimentação humana. C,
do melhoramento genético através da transgenia que gerou cultivares morfologicamente diferentes. D. De hibridização entre gêneros próximos que gerou novas espécies com interesse alimentar humano. E de propagação vegetativa de diferentes partes do vegetal que gerou grande diversificação entre seus indivíduos. Então, isso aqui é um vegetal de interesse humano para sua alimentação, e como será que a partir de uma espécie gerou essas variedades? Através de uma seleção artificial, natural, melhoramento genético, hibridização, propagação vegetativa. Então isso aí aconteceu através de uma seleção artificial. A gente chama de seleção artificial aquela que é promovida pelo ser humano, que ele vai selecionando aquelas características que ele tem interesse, né? Sempre poupando aquela, vai eliminando os outros, como o ambiente faz, só que não é o ambiente, né? Senão seria seleção natural. Como é feito pelo homem, chama de seleção artificial. Ok? Couve, brócolis, couve de Bruxelas, repolho, couve e outras plantas comestíveis são variedades vegetais selecionadas artificialmente pelo homem, como o homem faz na maioria daquelas cultivares que ele tem interesse, né, econômico, né, para suprir a necessidade alimentícia dele, ou de outra finalidade. Na 7ª questão, 2011, né, já é uma questão mais antiga. Questão de evolução, assim, para a gente selecionar para vocês, é mais difícil da gente encontrar, né? Então, a gente não tem tão recente assim, a gente vai pegando as mais antigas também. Quando questionado sobre o significado biológico da evolução, um aluno respondeu: galera, essa questão aqui, digamos assim, esse contexto aqui, ele se repete bastante, tá? Porque as pessoas do senso comum, eles pensam uma coisa sobre evolução, quando o cientista é outro diferente. Então, presta bem atenção aqui. Então, vou repetir aqui a leitura, olha. Quando questionado sobre o significado biológico da evolução, o que o aluninho lá respondeu? Para mim, professor, a evolução significa uma melhoria da nossa espécie e das outras. Significa um progresso para a perfeição, tal como é a natureza. Ora, se a gente for fazer essa pergunta para as pessoas na rua, provavelmente muitas delas, né, vão responder alguma coisa parecida com isso. Evoluir para quê? Para atingir a perfeição. Tá? Mas é esse o significado de evolução do ponto de vista biológico? Então vamos ver as alternativas que ele coloca aqui para nós analisarmos. A partir da análise da resposta do aluno, pode-se afirmar que ela é correta, pois a seleção natural visa de fato a perfeição das espécies e sua melhoria no tempo evolutivo. O que a seleção natural faz? Seleciona o mais apto e elimina o menos apto. Para aquele ambiente. Isso tem alguma coisa a ver com perfeição? Né? Pensa aí. B. Equivocada, pois a evolução não implica em perfeição, nem visa um fim programado de melhorias, definido de modo antecipatório. Então, vou fazer isso porque o cara vai precisar para aquilo. Né? Então, aqui, ele está explicando que o rapaz lá, o aluno, está equivocado. Correta, pois as espécies buscam uma harmonia garantida pela evolução e já indexada em seu programa genético. Está dizendo que já era desse jeito, né? É assim? Né? Lembra lá do neodarwinismo, né? Vai aparecendo as mutações, as recombinações gênicas, não tem nada já programado antecipadamente. D. Correta, podendo ser comprovada pela evidência fóssil, pela anatomia comparada e pela convergência adaptativa. Tem alguma coisa aqui a ver com o que ele afirmou lá em cima? E. Equivocada, pois a natureza não é marcada por processo de sobrevivência das espécies que ocupam nichos ecológicos similares. Então, ele está fazendo uma negação total aqui. Então, a resposta do aluno é equivocada, certo? Porque a evolução não implica a perfeição, nem visa fim programado de melhoria definido de modo antecipatório. Que é uma questão aqui nas nossas faculdades aqui, mas com uma questão parecida com essa, tá?
dizendo que a evolução era para levar à perfeição, que a espécie humana era mais perfeita. Era mais evoluída, era mais perfeita. E o mais evoluído não significa o mais perfeito, não, tá? Significa que está melhor adaptado naquele ambiente, respondendo às pressões do meio. Então, ó, o processo evolutivo implica em adaptação. Falei sempre para vocês, toda vez que falar de evolução, falar em adaptação contínua para as mudanças ambientais, tá? O aperfeiçoamento ou busca de melhorias constitui uma visão criacionista do processo de adaptação dos seres vivos ao meio. Não tem nada a ver com as teorias evolucionistas do ponto de vista biológico, tá? Mas é um tema recorrente. 8ª questão. Durante a evolução, a colonização do ambiente terrestre exigiu várias adaptações. Dentre elas, olha, então, uma questão com enunciado curto, isso aqui não é muito bom, né? Porque exige mais do candidato. Então, o que ele está dizendo? Primeiro que você tem que lembrar que ele está dizendo aqui, né? Que a vida iniciou na água. E aí saiu da água para colonizar o ambiente terrestre. Só que lá para ir para o ambiente terrestre, para dominar o ambiente terrestre, exigiu do quê? De adaptações. Ele quer saber dessas 5 aqui, quantas delas são verdadeiras, né? Ou qual delas é verdadeira. A presença de tubo digestório completo. Então, isso é um fator que adaptou os indivíduos ao ambiente terrestre, né? No ambiente aquático não tem indivíduos lá, né? Seres vivos com sistema digestório completo. B, a maior produção de gametas. É isso? C, a presença de pigmentos respiratórios no sangue. Todo mundo no ambiente terrestre tem pigmento respiratório no sangue. D, a eliminação de ureia ou ácido úrico como excreta nitrogenada. E E, a presença de anexos epidérmicos, como pena e pelo. Então, qual dessas adaptações aqui tem a ver com a colonização do ambiente terrestre? Então, nós temos aí, né? Quem vive na água elimina normalmente o quê? Geralmente o quê? Amônia, que é uma excreta nitrogenada bastante solúvel e muito tóxica. Para ir para o ambiente terrestre, para poupar água, não poderia eliminar amônia porque não tinha, né? O ambiente terrestre não está no meio aquoso. Então, no caso dos mamíferos, por exemplo, a maioria elimina ureia. E no caso dos répteis, o ácido úrico. Que os répteis foram os primeiros, né, a conquistarem o ambiente terrestre. Tiveram que ter essa adaptação aqui, tá? Beleza? Então, a colonização do ambiente terrestre exigiu o desenvolvimento de mecanismos que favorecessem a economia de água e evitasse a desidratação excessiva, como a eliminação de ureia, que é uma substância nitrogenada mais ou menos solúvel, e o ácido úrico, que é o menos solúvel de todos, tá? Como excreta nitrogenada. Então, uma questão de evolução que também envolve um conhecimento sobre a fisiologia, né, lá da excreção dos vertebrados, dos cordados, principalmente. A 9ª questão, falando do Charles Darwin, em seu livro Origem das Espécies, reconhece que, em seu sentido literal, o termo seleção é inadequado. Tá? Então, ele está afirmando isso aqui. De acordo com o significado que ele atribuiu a essa expressão, aceito até hoje, seleção natural designa. O que quer dizer seleção natural lá, quando o que o Darwin atribuiu a esse significado de seleção natural? A origem comum dos seres vivos. B, a sobrevivência dos mais fortes. C, surgimento de novas espécies. D, a persistência do mais apto. E E, aumento da complexidade dos organismos. Então, veja só, muita gente, quando fala em seleção natural, uns falam sobrevivência do mais forte, outro dos mais aptos.
Então, qual é o significado real aqui que o Darwin quis dar para a seleção natural? Do mais apto. Nem sempre o mais forte é o mais apto, tá certo? Então, cuidado. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que a lei do mais forte, a sobrevivência do mais forte, tá? Nem na natureza, de acordo com Darwin, nem sempre o mais forte sobrevive. Quem sobrevive, quem persiste, é o mais aptos, né? Aquele que consegue sobreviver na infância pelaquela competição intraespecífica, certo? Cresce no meio, se livrando de predadores ou caçando e tal, que mostra qualidades para a sobrevivência, atinge a fase adulta e aí consegue se reproduzir e passa essas características para a geração seguinte, certo? Então, quando fala aqui em seleção natural, em sobrevivência dos mais aptos, beleza? Então, aqui, ó. De acordo com Darwin, né, o Charles Darwin, o velhinho lá, seleção natural pode ser definida como persistência ou sobrevivência dos mais aptos. Tá? Lembre-se disso. Ou seja, os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são aqueles que apresentam as características. Tá? Lembra que o Darwin viu que eles já nasciam com essas características, que lhe permitem uma melhor adaptação às condições ambientais onde vive. O que o Darwin não soube explicar? Como é que essas características surgiam, essas novas características, porque ele não tinha conhecimento da genética. Bom? Então, também uma questão muito boa por causa do senso comum, que as pessoas confundem a sobrevivência do mais forte com o trabalho do Darwin, enquanto ele dá significado de persistência do mais apto, dos mais aptos. Então vamos lá para a nossa 10ª questão. Alguns examinadores costumam pegar na parte de biologia, filmes, desenhos tal, para elaborar suas questões. Aqui ele pega no filme Espanta-Tubarões. Tá? Ele diz o seguinte: Lene, um tubarão vegetariano que deseja a amizade de outros peixes, disfarçando-se de golfinho. O tubarão, ele não é carnívoro, mas os peixes lá têm medo dele. Então ele se disfarça do quê? De golfinho, que é um mamífero, né? E consegue enganar até mesmo outros tubarões. No filme, a transformação não é muito difícil. Lene coloca um focinho falso e um pouco de maquiagem. Embora o filme veicule uma série de incorreções biológicas, uma vez que se trata de uma fantasia, na biologia, a semelhança fenotípica entre tubarões e golfinhos é explicada como resultado de um processo conhecido como o quê? Camuflagem, mimetismo, divergência adaptativa, convergência adaptativa ou homologia, certo? Lá na frente, nas primeiras questões, nós discutimos sobre camuflagem, quando o indivíduo quer passar despercebido imitando o meio. E mimetismo, quando o indivíduo imita uma outra espécie que não tem um sabor muito agradável ou que é perigosa. É isso que ele está fazendo? Então ele pergunta qual é a semelhança fenotípica no aspecto entre os tubarões e os golfinhos. Tubarão é um peixe cartilaginoso, pertence à superclasse dos peixes, né, um condrictius, e o golfinho é um mamífero. Está lá na frente, né, na linha evolutiva. Mas eles têm aspectos semelhantes, né, a curva do corpo, nadadeira, não sei o quê. Então eles são de espécies diferentes e vivem no mesmo meio, na água. Passaram pela mesma pressão seletiva, foram selecionados aqueles com características melhores adaptadas a viver na água. Então, isso trata-se do quê? De uma convergência adaptativa. Tá? Ok? Lá na frente nós falamos da irradiação ou divergência. Aqui nós estamos falando da convergência. Tá? As semelhanças entre o tubarão e o golfinho são casos de convergência adaptativa ao ambiente aquático. Tubarão é um peixe cartilaginoso, enquanto o golfinho é um mamífero. Beleza, galera? Interessantezinha a questão. E aqui? Por quê? Cadê? Não coloquei? Bom, já está a resposta aqui, mas vamos lá então discutir. De acordo com a teoria da evolução biológica, os seres vivos têm
vem se modificando gradualmente, tá? Falamos sobre isso, ao longo das gerações, desde o seu surgimento na Terra, em um processo de adaptação evolutiva. Segundo essa teoria, os indivíduos mais bem adaptados, lembra lá, né, do Darwin, né, transmitem as características descendentes. Então, essa é a alternativa correta. Aqui aconteceu algum erro que desapareceu sem estar com a resposta. Ocorre a seleção de características morfologicamente adquirida pelo uso frequente? Não. Seleção natural apenas elimina aqueles indivíduos que sofreram mutação, também não tem nada a ver. Mutação não quer dizer que ela vai ser vantajosa ou vai ser prejudicial, então não posso afirmar. As mutações são dirigidas? Não, nunca são dirigidas. As mutações dirigidas também nunca são dirigidas. Não existe mutação dirigida. Aqui também. Sei que aconteceu aqui no meu processo. Tudo bem. Vamos lá. A seleção natural foi o mecanismo apresentado por Charles Darwin para explicar o processo de fixação de novas características ao longo do processo evolutivo entre os organismos vivos. Com base nesse mecanismo, podemos, por exemplo, inferir que, então aqui, ó, mutações de novo, tá? Mutações que garantem resistência de bactérias a antibióticos já se encontram presentes em bactérias no momento da administração de tais antibióticos. Porque tem, aqui o que fala na A? Por que está errada, né? As girafas possuem pescoço longo para se alimentar das folhas mais altas das árvores. Isso não é Darwin, isso aqui é Lamarck, tá? Por seres unicelulares, as bactérias são evidência de que a evolução não ocorreu nesses organismos. Não tem nada a ver. Tá? Continua evoluindo as bactérias, inclusive desenvolvendo resistência contra antibióticos. Isso é um processo evolutivo. D. A herança de caracteres adquiridos continuam explicando parte das características do ser vivo. Negativo. Isso aqui é Lamarck. A descoberta das moléculas de ADN ou DNA tornou a explicação da evolução através da seleção desnecessária. Não, ela veio completar o processo da teoria da seleção natural, porque Darwin não sabia explicar por que os indivíduos nasciam diferentes, se eram da mesma espécie. Ok? A 13ª questão, a evolução é decorrente da alteração das frequências gênicas nas populações naturais. Beleza, está afirmando, né? Analise as afirmativas a seguir sobre um mecanismo relacionado à evolução da espécie. 1. A mutação é a fonte primária de novos genes? Só tem uma forma de aparecer novos genes, é através da mutação. Tá? 2. A seleção natural altera a frequência do gene, favorecendo os mais aptos. Sim, quem vai sobreviver são os mais aptos. E essa aptidão está lá contida no material genético do indivíduo. Se ele é poupado e o outro é eliminado, a tendência é a frequência desse gene ir aumentando na população. Tá? 3. A deriva genética é a saída de indivíduos de uma população para outra. Não, deriva genética é um processo de variação da frequência gênica ao acaso, diferente da seleção natural. A seleção natural ela vai selecionando os genes mais aptos e aí a frequência aumenta. A deriva genética é um acaso, um acidente. Um acidente leva à diminuição de um determinado gene, não importando se ele torna o indivíduo mais apto ou menos apto. Tá? E esse é um conceito que muita gente tem dúvida. Tá? E 4, a migração promove a hibridização da espécie aparentada. Nada a ver. Migração é a diminuição da população, não tem nada a ver com hibridização de nada. Então, só está correto aqui a 1 e a 2. A 14ª questão. Em fevereiro de 2003, já vai um bom tempo aqui, né? A revista Ciência Hoje divulgou matéria demonstrando a eficiência do própolis, produzida pelas abelhas, em inibir crescimento de diversos micro-organismos causadores de cárie, gengivite e candidíase, sapinho. Tá? No entanto, a própolis, encontrada frequentemente na forma de spray para a garganta, na composição de balas, cremes dentais, chocolates e até mesmo cosméticos, deve ser usado com moderação. Por quê? Então está dizendo que a própolis
ela serve para inibir o crescimento. Então, aquele que inibe o crescimento do outro é o quê? É um antibiótico. Lembra da antibiose, aquela relação lá, tá? Então, o que, que pode acontecer se eu usar isso de maneira desordenada? Né? Como usar um antibiótico de maneira desordenada, eu posso fazer uma seleção dos micro-organismos mais resistentes. Por que, que a A está errada? Aumenta o pH da boca, facilitando o processo de mineralização dos dentes. Tem nada a ver isso aqui com a própolis. C. Desgaste do esmalte do dente, expondo ácido. Não tem nada a ver. Ácido causadores de cárie. Quem causa cárie é a bactéria. Os tártaros, né? D. Elimina micro-organismos bucais que mantêm uma relação mutualística com o homem. Também nada a ver. Não tem isso aqui lá no produto. Induz a formação de, também não induz formação de micro-organismo imune a próprios, quando usado em excesso. Então vai dizer que ele é o causador do surgimento de micro-organismo imune? Também não, tá? E a nossa última questão, dessa primeira fase da revisão para a Universidade Federal, diz o seguinte: leia o texto a seguir sobre as principais teorias da evolução. Lembra lá que no edital sempre aparece dizendo o histórico da teoria da evolução, é o que eles realmente pedem. Darwin propôs a sua teoria da evolução em 1859, quando as leis da herança biológica ainda eram desconhecidas. Verdade, o trabalho de Mendel não bombou, ninguém ficou sabendo. Por isso, ele não pôde explicar certos aspectos do mecanismo pelos quais a evolução se processa. Essa foi a falha dele, né? Por que que os indivíduos nascem diferentes? Qual é a origem da variedade? Descobertas mais recentes no campo da genética, da biologia molecular, da dinâmica populacional e do comportamento animal deram à teoria evolucionista de Darwin nova dimensão. Então, José Luiz Soares, aquele livro lá dele, né? Biologia do Terceiro Milênio, tal, volume 3. É um livro até adotado em algumas escolas de ensino médio. Considerando a informação acima, é correto afirmar que, vamos passar para a correta, depois a gente discute as erradas. A moderna teoria evolucionista, que também é conhecida como teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, lembra disso? Reconhece como principais fatores evolutivos a mutação gênica e a recombinação gênica e a seleção natural. Tá? A mutação gênica faz surgir genes novos, né? A recombinação gênica dá um novo arranjo aos genes já existentes e a seleção, o meio atua sobre essas variedades, selecionando o mais apto e eliminando o menos apto. Tá? Por que a A está errada? A evolução das espécies impedem de variações que possam surgir por mutação que ocorre em determinado... Não tem nada a ver, não tem como impedir. B. Entende-se por mutação gênica qualquer alteração apresentada pelo cromossomo de um determinado indivíduo. Mutação gênica, alteração apresentada pelo cromossomo, não necessariamente, né? Mas desse jeito. Uma forma, isso aqui não tem nada a ver lá também com a teoria do Darwin. Uma forma de recombinação gênica ocorre através da permutação, um fenômeno observado em indivíduos que se reproduzem assexuadamente. Por que isso aqui está errado? Quem reproduz assexuadamente não produz gameta. E a permutação ocorre na meiose, que é para a produção do gameta, né? E a evolução obedece a causas próprias da organização intrínseca do organismo vivo. A evolução não é própria do indivíduo, também tem a interação com o meio. Falou, galera? Então, concluímos aí esse nosso primeiro encontro, né, com vocês, para relembrar alguns conteúdos lá do livro 1, né, do poliedro, que trata sobre evolução. A gente procurou questões que abordasse a maior parte do conteúdo que está no edital, que é cobrado na prova da universidade, certo? Tentem resolver as questões, entender o porquê, porque evolução é tipo história, né? Você tem que saber ali como é que foi o momento histórico, qual o contexto e tal. Não é assim uma biologia pura, que tem que memorizar uma série de coisas. Tá certo? Qualquer coisa nos procure aí nos grupos, na plataforma, para tirar alguma dúvida. Focado no estudo aí e nos
encontramos na nosso próximo encontro. A gente vai continuar, então, falando sobre revisão para a Universidade Federal de Roraima. Beleza? Bye, bye. Tchau, tchau. Fui!